Milena era uma menina bonita. Tinha a pele clara, cabelos longos e loiros e chamava muito atenção por onde passava. Cresceu em uma família humilde, onde o pouco que se tinha era dividido entre muitos. Seus pais, cansados de uma vida de privações, viam no casamento da filha uma chance de garantir um futuro mais estável. Foi assim que, aos 16 anos, Milena conheceu Jorge, um homem 15 anos mais velho, dono de um bar nas redondezas. Assim que Jorge botou o olho em Milena, se sentiu atraído por ela. Jorge era grosseiro e meio rude, mas sabia como conquistar a confiança dos outros. Ele sempre chegava à casa da família de Milena com garrafas de bebida e guloseimas, conquistando a simpatia dos pais dela. Para uma família pobre, aqueles pequenos presentes eram como um tesouro, e eles rapidamente se convenceram de que Jorge era um bom partido. Milena, você nunca vai passar necessidade com ele, dizia a mãe, enquanto arrumava o cabelo da filha para mais um encontro com Jorge. Quando Milena era adolescente, sonhava em se casar e ter uma família. Acreditava que com o tempo, Jorge poderia mudar e se tornar mais gentil e carinhoso. Aos 18 anos, ela aceitou se casar com ele, convencida de que estava fazendo a escolha certa. No início, o casamento parecia promissor. Jorge a procurava quase todas as noites, e Milena se sentia amada. Ela acreditava que, aos poucos, ele se tornaria o parceiro que ela sempre havia sonhado. Milena sonhava em ser mãe, mas Jorge era categórico. Filho, nem pensar. Criança dá trabalho e gasta dinheiro. Eu não quero isso na minha vida. Ele passou a evitá-la, chegando cada vez mais tarde em casa e rejeitando qualquer contato íntimo. Milena chorava sozinha, sentindo-se abandonada e presa em um casamento que não era como ela imaginava. Com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar. Jorge passou a implicar com tudo, desde as roupas que Milena usava até suas amizades. Quando Milena decidiu voltar a estudar para um concurso, Jorge novamente manifestou sua insatisfação. Como as aulas eram à noite, ela passou a chegar mais tarde em casa, o que serviu de motivo para Jorge reclamar. Ele dizia que mulher decente não voltava para casa naquele horário. Milena se sentia um bichinho preso numa gaiola. Não podia ter filhos, não podia ter amigos e nem voltar a estudar. O casamento era sua prisão. Milena já desconfiava que Jorge a traía. Ele chegava cada vez mais tarde em casa, sempre com desculpas esfarrapadas sobre o movimento no bar. Ela tentava ignorar os sinais, mas a angústia no peito só aumentava. Até que, em uma noite, decidiu ir até o bar para levar um jantar que havia preparado para ele. Quando chegou, o bar estava cheio, mas Jorge não estava na área dos clientes. Um dos funcionários disse que ele estava no escritório resolvendo uns assuntos. Milena seguiu até lá, mas o que encontrou foi algo que mudaria sua vida para sempre. Ao abrir a porta do escritório, ela viu Jorge com uma mulher da vizinhança, completamente nus, em uma cena que não deixava dúvidas sobre o que estava acontecendo. Milena ficou paralisada por alguns segundos, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Jorge, ao perceber, tentou se explicar, mas as palavras dele não a convenciam. Milena, isso não é o que você está pensando. Ela não quis ouvir. Jogou o jantar no chão, olhou para ele com lágrimas nos olhos e disse: Acabou, Jorge. Eu não quero mais este casamento. Naquela mesma noite, Milena arrumou suas coisas e foi para a casa de seus pais. Ela sabia que não poderia mais voltar para um homem que a traía e a tratava como uma propriedade. A separação foi dolorosa, mas também libertadora. Milena decidiu voltar a morar com os pais, que viviam a apenas algumas quadras do bar de Jorge. Ela não queria que a família sofresse, mas também não estava disposta a continuar vivendo sob aquelas condições. Seus pais, preocupados, insistiam para que ela mantivesse a calma. Acreditavam que o tempo era o melhor remédio para apaziguar os ânimos, e estavam certos de que, no fim, tudo se resolveria. Jorge não aceitou o fim do casamento e começou a persegui-la. Aparecia em lugares fazendo de tudo para convencê-la a voltar. Certa noite, Jorge apareceu bem tarde da noite e passou a stalkeá-la. Ficava na esquina, aguardando dentro do carro. Milena passou a ser uma obsessão para ele. Queria saber com quem ela andava, o horário que ela chegava e saía.
Jorge passou a mandar mensagens insistentes. No início pedia desculpas, e como ela não respondia, passou a ser ríspido, acusando ela de ser a culpada por ele ter procurado uma amante. Milena, você não pode fazer isso comigo. Volte para casa, vamos resolver isso, dizia ele. Mas Milena estava determinada a não ceder. Ela bloqueou o número dele e evitava qualquer contato. Pela manhã, trabalhava e saía cedo de casa, e à noite, o curso se tornou seu refúgio, o lugar onde ela podia se sentir segura e focar em seu futuro. Foi lá que ela conheceu Gustavo, um dos professores. Gustavo era alto, tinha uma presença que impunha respeito, mas sem intimidar. Seus cabelos castanhos combinavam com os olhos verdes intensos que pareciam enxergar além das palavras. Ele tinha um sorriso fácil, que chegava até os olhos transmitindo uma sensação de segurança e acolhimento. Gustavo era engenheiro e adorava matemática, e era apaixonado por cálculos e dedicado a inspirar seus alunos. Sua voz grave e firme cativava quem o ouvia, e sua postura tranquila transmitia confiança. Ele vestia-se de forma simples, mas elegante, geralmente com camisas de algodão e jeans, e tinha um jeito discreto de fazer piadas sutis que só quem prestava atenção captava. Uma noite após a aula, Milena estava no ponto de ônibus quando começou a chover forte. Gustavo, que estava saindo do curso, parou o carro e ofereceu carona. Ela hesitou de primeira, mas acabou aceitando vendo a chuva apertar. Durante o trajeto, os dois começaram a conversar e Milena sentiu uma conexão instantânea. Gustavo perguntou sobre a vida de Milena. Queria saber um pouco mais sobre ela. Milena respondeu que trabalhava em uma livraria, onde passava horas organizando prateleiras e mergulhada em livros. Ler era sua paixão e ela adorava histórias. Comentou que tinha acabado de se separar e queria reconstruir sua vida. Notou que Gustavo olhava fixo para ela com curiosidade e ficava meio nervosa quando seus olhos se cruzavam. Gustavo a elogiou. Viu que Milena se esforçava para estudar a noite após o trabalho. Ela sorriu, sentindo-se valorizada pela primeira vez em muito tempo. O trânsito estava caótico. Gustavo e Milena ficaram parados por horas. A conversa era tão boa e animada que nem viram que já passava da meia-noite quando a chuva parou. Milena sentiu uma conexão profunda com Gustavo. Escutar a voz dele era um bálsamo no momento turbulento que ela se encontrava. Ele era educado e extremamente charmoso. Com certeza ele tinha namorada, pensava ela. E se não tinha, certamente deveria ter muitas admiradoras. Quando finalmente chegaram, ela pediu a ele que a deixasse 3 quarteirões distante de casa. Ele olhou curioso para ela, que explicou que o ex-marido andava pelo bairro e não queria confusão. Gustavo obedeceu e desligou o motor do carro, tentando prolongar a noite e os minutos ao lado de Milena. Se ajeitou no banco, virando o corpo, ficando totalmente de frente para ela. Quando foi se despedir, viu aqueles olhos lindos olhando fixo para ela. Instintivamente, ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela, deixando ela nervosa. Antes que ela se fosse, Gustavo disse que ela era uma pessoa muito esforçada e que merecia recomeçar a vida ao lado de alguém especial. Totalmente acanhada, Milena respondeu que era isso o que ela mais desejava. Imediatamente pensou baixinho. Será que aquele homem lindo à sua frente estava passando uma cantada nela? Então ele se aproximou, deu um beijo no rosto dela, deixando seu coração acelerado. Gustavo deixou o carro parado até ela virar a esquina e somente então Milena viu de longe o som do motor do carro ser acionado. Inexplicavelmente, sentiu uma alegria no coração. Será que ele estava flertando com ela? Milena sabia que não era feia, mas existiam muitas mulheres muito mais interessantes e bonitas. Não podia negar que sentiu uma atração por Gustavo. Imediatamente balançou a cabeça. Imagina, Milena, o cara estava só sendo apenas gentil. Afinal, tinha que se lembrar. Gustavo era seu professor, dificilmente ele deveria se envolver com alunas. No dia seguinte, logo pela manhã, Jorge apareceu bem cedo na porta da casa dos pais de Milena. Começou a falar com ela, que se mantinha calada. Vendo que ela não respondia, começou a esbravejar. Como é? Vai ser assim agora? Depois de todos esses anos juntos, não significo mais nada para você? Jorge já estava com 40 anos. Nunca foi um homem bonito ou charmoso. Percebia de cara que não era um homem vaidoso. Usava sempre a velha calça jeans desbotada,
uma camiseta por dentro e uma camisa aberta por fora. Jorge havia envelhecido. Os cabelos estavam grisalhos. Nessas horas teve pena de si mesma por ter passado 8 anos casada com aquele homem. Jorge, percebendo que Milena não reagia, ficou furioso e acabou indo embora. Milena, aliviada, agradeceu a Deus por se manter equilibrada, evitando discutir com Jorge no meio da rua, mas pressentia que ele não iria parar por ali. Os dias foram passando e Milena e Gustavo começaram a se aproximar. Ele sempre encontrava um jeito de puxar assunto com ela, seja sobre o conteúdo das aulas ou sobre assuntos pessoais. Milena se sentia cada vez mais à vontade com ele, e a conexão entre os dois crescia a cada dia. Gustavo encontrava razões para prolongar as conversas sobre temas das aulas. O papo era intenso, o que a levava a se abrir mais sobre sua vida pessoal. Milena notava um brilho diferente nos olhos de Gustavo, uma intensidade que a fazia ficar envergonhada. Naquela noite, Milena e Gustavo ficaram até tarde no curso para tirar dúvidas e resolver alguns cálculos. Seus corpos estavam tão próximos que ela podia sentir um arrepio quando seus braços se encostavam sem querer. Quando terminaram, Gustavo olhou para Milena e, sem que ela esperasse, ofereceu uma carona para ela. Milena olhou para Gustavo e sentiu uma tensão profunda. O coração acelerado criava uma expectativa do que aquela noite iria reservar aos dois. Dentro do carro, Gustavo virou-se para colocar sua pasta no banco traseiro. Ao se virar, seu rosto ficou próximo ao dela. Os olhos de Milena desceram para os lábios de Gustavo, que sem hesitar sussurrou baixinho. Eu estava louco por esse momento. Sem aguardar mais, Gustavo a beijou ali, dentro do carro. Um beijo suave e quente envolveu os lábios de Milena, que se entregou por completo, com a mesma intensidade que a consumia. Seus dedos encontraram os cabelos de Gustavo, descendo para o seu rosto, querendo sentir a textura e a maciez de sua pele. Foi desenhando seus traços e contornos, como se quisesse guardar em sua mente para se lembrar depois daquele momento. As mãos de Milena deslizaram pelo peito de Gustavo, sentindo o calor da pele por baixo da camisa. Ele respondeu explorando as curvas do corpo dela, com toques suaves e firmes, deixando ela ofegante e cheia de desejo. Os lábios de Gustavo desceram até o pescoço de Milena, que soltou um gemido, expressando o prazer que a invadia. Sem esperar, mais Gustavo olhou para ela sorrindo e disse: Parecemos 2 adolescentes namorando dentro do carro, e sussurrou: Quero fazer amor com você, mas só se você também quiser. E voltou a beijá-la ardentemente, para que ela não pudesse resistir. Encostou seus lábios nos dela e, com os olhos cerrados, falou baixinho: Vamos para minha casa. Milena, em silêncio, apenas balançou a cabeça. Gustavo ajeitou os cabelos, olhando no retrovisor antes de ligar o carro. Ela notou que haviam entrado numa zona elegante da cidade. Assim que o carro virou, entraram numa garagem de um prédio em frente à praia. Gustavo estacionou o carro e juntos foram até o elevador, onde ele apertou o botão para o 3º andar. A casa de Gustavo era bonita. A decoração era neutra e moderna, combinando com ele. Milena viu pela porta da varanda que o apartamento tinha vista para o mar. Ainda no escuro, Gustavo se aproximou e abraçou Milena ali no meio da sala. Ela viu pela luz fraca que vinha de fora, um brilho cheio de desejo nos olhos de Gustavo. Ele se aproximou e a abraçou. As mãos de Gustavo começaram a explorar os contornos daquele corpo feminino e jovem que reagiu sentindo o calor do desejo invadir o seu ser. Gustavo se deitou com Milena no sofá. Seu corpo quente e rígido pressionou o dela numa urgência repleto de desejos. O primeiro beijo foi lento, fazendo Milena suspirar, enquanto as mãos dele deslizavam por seu corpo, acendendo um rastro de arrepios. A urgência cresceu e Gustavo se livrou das calças. A pele quente e exposta buscava um prazer ainda maior. Seus beijos se tornaram mais ardentes, explorando cada ponto sensível e cada segredo guardado. Ela se agarrou a ele. Suas unhas marcavam a pele de suas costas, soltando um grito silencioso de entrega. Milena tremia, incapaz de conter a onda de desejo que a invadia. Quando finalmente seus corpos se uniram, viu Gustavo se movimentando e preenchendo ela por completo,
Assim que ele percebeu que ela não tinha experiência, calmamente foi mostrando e ensinando para ela onde tocar e o que fazer. Para ela tudo era novidade. Acostumada a toques rudes e apressados, se viu perdida em um oceano de sensações, cada carícia uma onda de prazer que a levava para mais longe. Gustavo mostrou a Milena posições que ela jamais havia experimentado. Antes elas e viu completamente exposta, aprendendo com ele a arte do prazer. Seus corpos se encaixavam perfeitamente como peças de um quebra-cabeça. Ele era grande e forte, mas ao mesmo tempo suave e carinhoso. Milena respondia com gemidos e suspiros, arqueava o quadril querendo mais. Sentindo que ela estava no ponto, ele intensificou os movimentos. E Milena, sem aguentar mais, sentiu todo o prazer que há anos não sentia e lágrimas vieram aos seus olhos. Gustavo, sentindo Milena pulsar, vigorosamente investiu nela até soltar um gemido intenso. Seus lábios procuraram os dela num beijo como forma de agradecimento. Ela se sentiu desejada e segura e queria que aquele abraço se prolongasse pelo resto da vida. A noite foi intensa. Gustavo e Milena passaram a noite toda fazendo amor, de um jeito como ela nunca havia experimentado antes. Com ele, tudo era diferente. Enquanto com Jorge era algo mecânico e unilateral, Gustavo a envolvia com prazer e carinho. Qualquer tipo de carinho que ele fizesse despertava nela um desejo intenso, uma excitação tão grande que achava que não iria parar de explodir de prazer. Queria gritar, pedir mais. Ela se sentia viva, desejada, como se finalmente tivesse encontrado alguém que a enxergasse como uma mulher. Milena entregou-se completamente, sem medo, queria apenas ser amada. Ao amanhecer, acordou na cama de Gustavo. O quarto tinha o cheiro suave do perfume dele, um misto de masculinidade com sensualidade. Silenciosamente tomou um banho rápido e se arrumou. Quando entrou na cozinha, sentiu o cheiro de café. Gustavo a olhou com um sorriso, como se aquela fosse a manhã mais normal do mundo. Bom dia, você dormiu bem? Milena sorriu, sentindo-se muito envergonhada lembrando da noite que passaram, respondeu apenas com um sorriso tímido. Gustavo se aproximou, envolveu ela em seus braços e deu um leve beijo em sua testa. Milena sentiu um arrepio correr por sua pele. Tomaram um café rapidamente, mas não podiam se atrasar para o trabalho. Ele a deixou na porta da livraria e antes de ela sair do carro, ele segurou sua mão e disse: Eu quero te ver de novo. Com um olhar cheio de desejo, sussurrou baixinho: Você me deixou louco ontem à noite. O dia todo vai ser à base de muito café para me manter acordado, completou ele sorrindo. Ela sentiu o coração acelerar. Um calor começou a invadir o seu corpo. Gustavo tinha o poder de mexer com suas emoções, e seu corpo reagia apenas de estar próxima dele. Milena acenou com a cabeça, ainda processando tudo o que havia acontecido. Se sentiu envergonhada ao lembrar de como havia se entregado para ele sem nenhum pudor na noite passada. Um misto de culpa e desejo surgiu no seu íntimo, vergonha de assumir que queria ser tomada nos braços por Gustavo, mas ao mesmo tempo, o desejo por querer tanto alguém que havia conhecido em tão pouco tempo a assustava. Quando Milena voltou para casa naquela noite, viu o carro de Jorge estacionado na esquina. Ele saiu do veículo assim que a viu, com um olhar que misturava impaciência e raiva. Milena, precisamos conversar. Disse isso tentando segurar o braço dela. Ela se afastou, mas Jorge insistiu falando sobre como a casa não era a mesma sem ela, como ele sentia saudades e como ela não podia simplesmente abandonar anos de casamento. Milena parou e olhou diretamente para ele, com uma firmeza que ele nunca havia visto antes. Jorge, você acha mesmo que eu vou voltar para uma vida onde eu era infeliz, onde você me traía e me tratava como uma empregada? Eu não te amo mais e não quero mais viver assim. O rosto dele mudou. A tristeza deu lugar à raiva. Ele agarrou o braço dela com força e tentou arrastá-la para o carro. Você é minha mulher. Você vai voltar para casa. Os vizinhos começaram a sair de suas casas, assustados com a gritaria. Jorge ainda, mais furioso, tentou forçar ela a entrar no carro. Mas Milena conseguiu escapar e correr para dentro de casa. Ele a seguiu, invadindo a casa dos pais de Milena
e batendo na porta do banheiro onde ela se trancou. Você vai voltar comigo. Os pais de Milena, assustados, tentaram acalmar Jorge, mas ele estava fora de controle. A polícia foi chamada e minutos depois chegou ao local. Os policiais contiveram Jorge e o afastaram da casa enquanto Milena, ainda tremendo, saía do banheiro chorando. No dia seguinte, Milena foi até a delegacia e registrou uma ocorrência contra Jorge, pedindo uma medida protetiva. Ela sabia que não poderia mais viver com medo e que precisava proteger a si mesma e sua família. Jorge foi notificado da restrição e ficou mais furioso ainda, mas Milena estava determinada. Queria se divorciar. Aquele casamento havia sido um erro. Seus pais pediram para ela se mudar e ir morar com sua tia, ficando assim longe de Jorge até ele se acalmar e aceitar a separação. Milena contou a Gustavo toda a situação. Ele ofereceu sua casa, mas ela não podia envolver ele nos seus problemas. Sabia muito bem do que o ex-marido era capaz e tinha medo de que Gustavo acabasse sofrendo também. Jorge passou a seguir Milena até o trabalho e ao curso, e sem que ela percebesse, Jorge viu Milena junto de Gustavo. Uma ira tomou conta dele. Jorge praguejava enquanto seguia com o carro até o apartamento de Gustavo. Aguardou a madrugada toda, vendo que ela não saía do prédio. Decidiu ir embora. Não iria permitir que Milena o trocasse por outro tão rapidamente. Milena acordou, no dia seguinte plena, e aconchegada nos braços de Gustavo, sem sequer imaginar o que a esperava. Naquela mesma noite, ao saírem do curso, Milena e Gustavo entraram no carro. Próximo à saída, 2 homens mascarados se aproximaram. Armados, renderam o casal. Gustavo e Milena saíram do carro. Um dos homens sacou a arma e, com a voz carregada de ameaça, deixou claro que aquilo era um aviso. Gustavo deveria manter distância de Milena. Em seguida, disparou contra os 2 pneus do carro de Gustavo e advertiu que, na próxima vez, o alvo seria ele. Milena não teve dúvidas. Sabia quem era o mandante do aviso. Gustavo entrou no carro, os pneus furados rangendo. Dirigiu de volta para a garagem do curso. Milena, paralisada pelo terror, murmurava repetidamente que jamais se livraria de Jorge. Gustavo a abraçou tentando acalmar Milena, sussurrando palavras de conforto. A polícia precisava ser informada. A madrugada se arrastou em corredores frios e salas de espera, o eco de suas vozes preenchendo o vazio da delegacia. Ao saírem, pegaram um táxi que os levou até a casa de Gustavo. E Milena, tensa e exausta, sentia-se perdida sem saber qual rumo tomar. Gustavo, com a voz embargada de preocupação, repetia que ele estaria do seu lado. Jorge havia descoberto que ela estava saindo com Gustavo e os 2 eram seus alvos. Milena chorou no colo de Gustavo. Confessou que estava se apaixonando por ele, mas seus medos e inseguranças a impediam de prosseguir com a relação. Gustavo, eu não quero que você se envolva nisso. Eu sou uma mulher cheia de problemas. Ele a abraçou com força. Ela sentiu o coração bater mais forte, mas ainda havia uma sombra de medo. Jorge continuava a aparecer, como um fantasma que não queria partir. As semanas se passaram em meio ao caos, mas Gustavo nunca deixou de estar ao lado de Milena. Apoiava incentivando ela a não desistir. Ele a ajudava a estudar para o concurso, acreditando nela, mesmo quando ela duvidava de si mesma. E para a alegria de ambos, Milena foi aprovada. Não apenas aprovada, mas classificada para um ótimo cargo em outra cidade, longe de tudo e de todos que conheciam. Era a chance que ela precisava para recomeçar, longe das perseguições de Jorge. Mas a notícia também trouxe um dilema. Aceitar o emprego significava deixar Gustavo para trás, fez Milena ficar dividida. Ela sabia que essa era uma oportunidade única, mas o coração doía ao pensar em se afastar dele. Gustavo, por sua vez, embora feliz pela conquista dela, também sentia o peso da decisão. Ele sabia que ela precisava seguir em frente, mas a ideia de viver longe dela era insuportável. Você tem que ir, ele disse, segurando suas mãos. É a sua chance de recomeçar, de ser livre. Eu não vou ser o motivo de você perder essa oportunidade. Milena chorou, mas acabou aceitando o emprego. Ela arrumou as malas com o coração pesado, sabendo que aquela decisão poderia mudar tudo entre eles.
Gustavo a ajudou a se mudar, mas o adeus foi doloroso e prometeu que manteriam contato. Eles se falavam quase todos os dias e Milena mandava fotos e vídeos de tudo, do apartamento vazio que ela estava mobiliando aos poucos, das ruas da nova cidade, das pequenas conquistas do dia a dia. Gustavo respondia com mensagens carinhosas, mas com o tempo, as respostas começaram a diminuir. Milena sentiu o coração apertar. Ela imaginou que Gustavo estava se afastando, que a distância estava acabando com o que eles tinham. As noites eram as piores. Sozinha no apartamento com apenas o básico, um fogão, uma geladeira, um micro-ondas e um colchão, ela sentia a saudade rasgar seu peito. Chorava em silêncio, questionando se havia feito a escolha certa. Enquanto isso, Jorge continuava sua busca obsessiva. Ele aparecia na casa dos pais de Milena, exigindo informações, mas ninguém sabia para onde ela havia ido. Milena havia sido cuidadosa, mantendo seu paradeiro em segredo. Apesar da distância, o medo ainda a assombrava. O final do ano chegou, e Milena tentou se animar com as luzes de Natal que enfeitavam a cidade. Ela comprou alguns enfeites para decorar o apartamento, tentando trazer um pouco de calor àquele lugar que ainda não parecia um lar. Na noite em que voltava para casa, com as sacolas de compras, algo chamou sua atenção. Um carro estacionado perto da portaria do prédio. Era parecido com o de Gustavo. Ela parou olhando fixamente, tentando entender. De repente, a porta do carro se abriu e Gustavo saiu. Milena ficou paralisada, sem acreditar no que via. Ele estava ali, de verdade. Ela correu em sua direção e eles se abraçaram como se aquilo fosse um sonho. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou entre lágrimas. Gustavo sorriu, segurando o rosto dela com as mãos. Gustavo contou que a vida sem Milena havia perdido o brilho para ele. Chegava em casa à noite e a saudade apertava. Passou noites em claro tentando se adaptar à nova rotina. Notou que andava totalmente distraído e sem conseguir dar aulas no cursinho. Percebeu que precisava focar mais na sua vida, deixando de falar com Milena como antes. Mas isso não adiantou. Passou a ficar deprimido e percebeu que a vida sem ter Milena não fazia sentido. Conversou com seus amigos, seu chefe e sua família. Todos acharam uma loucura a decisão precipitada. Por fim, Gustavo pediu desligamento do curso. Conseguiu um emprego numa universidade onde Milena estava morando e, com um pouco de ajuda do seu chefe, passaria a trabalhar online ao invés de estar lá presencialmente. Milena ouvia tudo ainda sem entender. Então, Gustavo pegou suas mãos e disse que não queria mais ficar longe dela. Nesses últimos meses, havia descoberto que ela era o amor de sua vida e que estava disposto a fazer um grande sacrifício para poderem estar juntos. Milena não conseguia acreditar. Lágrimas vieram aos seus olhos. Nunca, em momento algum, poderia imaginar que Gustavo ou qualquer outro homem poderia fazer isso por ela. Era como se todos os seus medos e tristezas tivessem sido dissipados naquele momento. Ela abraçou Gustavo, sentindo que finalmente tinha encontrado o homem da sua vida. Juntos, eles começaram a construir uma nova vida. O apartamento simples de Milena ganhou cores e vida com a presença de Gustavo. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que poderia ser feliz. O passado ainda estava lá, como uma sombra distante. Mas agora ela tinha alguém para ajudá-la a enfrentar o futuro. E Jorge? Jorge acabou engravidando sua amante, que, diferente de Milena, era muito mandona, e passou a controlar, assumindo até a gerência do bar. Deixou de perturbar a família de Milena e passava na rua ao lado da nova mulher, que orgulhosa mostrava o barrigão, dizendo a todos que Júnior estava a caminho. Jorge acabou amansando ao encontrar uma mulher porreta que falava mais alto do que ele. Nem sempre as histórias terminam com um final feliz, mas às vezes a vida encontra um jeito de equilibrar a balança, onde cada um colhe o que plantou. E Milena, finalmente livre das sombras do passado, encontrou nos braços de Gustavo o amor que merecia, um amor que a curou, a libertou e a fez florescer novamente. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber o aviso sobre novas histórias.
Deixe um comentário sobre a parte que mais gostou. Prepare-se para os próximos contos repletos de desejo e paixão que vão mexer com suas emoções. Até a próxima!